Olá, esse vídeo ele é um vídeo de explicação de boas maneiras com as centrífugas, de como centrifugar, como evitar questão de perca de garantia por mau uso e toda a explicação dela também, tá? Então aqui a gente está com uma centrífuga que é o modelo K140815C da Casio, porém maneiras de utilização, né? O que a gente vai passar aqui, ela serve para todos os modelos ali de centrífuga, não só apenas esse modelo. É claro que os botões, alguma configuração é peculiar dela, mas a questão de uso e boas maneiras ela não muda ali para outras centrífugas também, tá? Então, aqui a primeira coisa que a gente deve tomar muito cuidado, né? Que até na tampa a gente tem descrito aqui na tampa, então aqui bem grandão, atenção, né? Realizar balanceamento corretamente, que são tubos em posições opostas e devem conter o mesmo peso, tá? Então aqui tem um demonstrativo, né? Das provas, né? De quantas provas e a questão também de consultar o manual de instrução, né? E a utilização inadequada acarretará em perda de garantia, né? Então aqui, o que na verdade é? Vamos entender ali o que é o balanceamento dos tubos, tá? Uma centrífuga, ela nada é como o nosso carro, né? Como o pneu do nosso carro. Então ela gira numa rotação muito alta, né? E se o pneu, né, o rotor não tiver balanceado, igual ao nosso carro, vai causar danos para a centrífuga, né? Mesma coisa de um carro, o pneu vai desgastar mais ou menos, né? E por isso que é importante no nosso carro a gente fazer também alinhamento e balanceamento. E aqui a gente se utiliza da mesma teoria por causa da rotação de um pneu de carro ali, tá? Então, o balanceamento nada mais é que nós temos aqui espaço, né, nesta centrífuga para 8 tubos, né, até 15 ml. E sempre o balanceamento dos tubos a quantidade, o tubo que eu colocar, né, de um dos lados oposto dele tem que ter o mesmo tubo de mesma característica, né, de marca e tamanho e de mesma quantidade, né? Então isso é o balanceamento. Por quê? É a questão do peso, né? Então, se eu tenho um tubo aqui com uma quantidade de sangue de mesma marca, eu tenho que ter do outro lado de mesma quantidade. E eu colocando um na frente do outro, a gente fez o balanceamento deles. Poxa, eu tenho mais amostras, então um na frente do outro igual. Ali nas outras pontas, né, inversa para balancear, a gente pode colocar também de tubos de mesma marca, de mesma densidade igual e assim sucessivamente. Isso é o balanceamento dos tubos, nada mais é que você deixar inversamente, né, os tubos e eles proporcionais, a mesma marca, tamanho e quantidade, a mesma marca, tamanho e quantidade. Isso é o balanceamento, tá? Por que isso daqui é muito importante? O balanceamento, se não for feito, ele vai desalinhar o rotor. Com o tempo ele vai desalinhando o rotor e ali ela vai gerar mais barulho, vai gerar desgaste, pode gerar de quebrar a caçapa, não te dar resultados de análise corretamente. Então, aqui ela sai daqui ela sai aqui calibrada de fábrica, né, para poder iniciar. E se ela perde, né, essa calibração, né, que por meio do uso, né, a garantia não cobre uma calibração nova, então é necessário você fazer uma nova calibração. Isso, claro, tem um custo, é feito em laboratório de metrologia, né, que é o balanceamento a calibração de uma centrífuga, e isso acaba acarretando um custo. Então fica meio chato ali, né? Então por isso que essa é a especificação mais importante que se deve ter, tá? A questão de garantia, esse é o ponto crucial. Tem que ser feito o balanceamento dos tubos, tá? E lembrando, tem que ser de mesma
de mesmo peso, né? Tem que ser iguais. Muitas pessoas acabam, porque às vezes só tem um tubo, né? Ou um número ímpar de tubos na coleta, acabam completando com água. Porém, o nosso sangue ele é mais denso que a água. Consequentemente, ele é mais pesado do que a água. Então, não se aconselha ali fazer com água. E se for necessário fazer com água, é necessário ter uma balança para medir se eles estão ali no mesmo peso, os tubos, tá? A questão de força, né, elétrica, nesse caso desta centrífuga aqui, ela é uma centrífuga que ela é bivolt, tá? E ela é bivolt automático, como a gente pode ver aqui, 110, 220, ela é bivolt automático, tá? Aqui, por que a gente tem que tomar cuidado com a energia, tá? Tem muitos lugares em que a energia ela fica dando picos, né? Às vezes é um hospital, às vezes é uma clínica, tem muitos equipamentos ligados e ali a energia fica dando um pico. E esse pico, por questão de segurança, acaba desligando a centrífuga no meio de uma coleta, né? Só que se tiver um pico muito grande de energia, pode acabar queimando. E aí, no caso, por conta da rede elétrica, né? Não por causa da centrífuga. Então, é necessário sempre, às vezes, colocar ali um estabilizador, para não ter esse pico, para não passar para a centrífuga e, consequentemente, né? Dar uma longevidade ali para a vida útil da centrífuga, tá? A gente agora vai falar de questão de limpeza, né? E cuidados, né? Aqui você pode utilizar, né? Para limpeza, um pano úmido, um pano com água mesmo, tá? O álcool, se for utilizar o álcool, utilize uma quantidade menor, né? E para fazer a sua higienização, basta, né, com um pano úmido, limpar. Ele é um material que, se tem uma sujeirinha, é muito fácil de tirar, de sair, né? A questão do painel, ele é bem lacrado aqui, mas a gente não pede para usar água direto, não, uma buchinha com água, né? Isso pode acabar danificando, né? A questão das caçapas internas, essas caçapas elas podem ser retiradas, caso às vezes estoure um tubo aqui, podem ser lavadas e autoclavadas, não tem problema nenhum, tá? E a questão do rotor não é ideal tirar, por conta até do ângulo da centrífuga, manter ele ali, né? E na parte de questão de limpeza, seria desta maneira, tá? A utilização e a limpeza desse produto, tá bom? Então, vamos lá. Vocês receberam essa centrífuga, é uma centrífuga que a gente chama que ela é de até 15 ml, tá? No caso, os tubos, quando são menores, né? Nesse caso aqui eu estou falando de um tubo de 3,6 ml, ela pode ser colocado o tubo aqui direto, né, na caçapa, porém na hora de retirar da análise, né, tem que virar o tubo, acaba tombando, tem algumas pessoas que não gostam, então você tem ali um opcional, né, de adaptador para tubos menores, tá? Então esse daqui é o adaptador para tubos menores, né? Nesse caso aqui, então se a gente colocar o tubo ele fica certinho e a gente coloca ele dentro da caçapa e logo na hora depois que centrifugar fica bem mais fácil de retirar ali, tá? É um opcional que ele acaba não acompanhando, tá? Então dessa maneira. E em questão de balanceamento a mesma coisa. Poxa, se a gente colocou aqui um com adaptador, a gente vai colocar na outra ponta um de mesma densidade, ali de mesmo peso, né? Na outra ponta com o adaptador. E assim sucessivamente. Se a gente for colocar ali na questão dos adaptadores, a gente tiver 4 provas, né? Então a gente vai colocar as 4 provas aqui, tá? E inversamente, então, desta maneira. Na imagem também é uma referência bem legal para se entender, né? Para se acompanhar, tá bom? Então essa centrífuga aqui, no caso, para ligar ela, é um botão aqui atrás, na parte de trás, que faz para a questão de ligar. Ela tem ventosas aqui,
o ideal é sempre deixar, né, as ventosas, você põe elas para baixo, né, se você retirou ela de algum lugar, fixa bem ela na bancada e ela fica bem fixa com as ventosas, tá? Também a bancada, né, vamos falar da bancada. O ideal é que seja uma bancada rígida, né, para ter questão de barulho e para ela não trepidar. A gente, aqui no vídeo a gente está com uma bancada de MDF, mas o ideal é uma bancada ali de igual pia de cozinha, né, a questão de granito, que é bem mais rígida e firme, tá bom? Então aqui a gente vai ligar a centrífuga, a gente apertou a questão, opa, perdão, tá desligado aqui da energia, eu vou apertar aqui o botão para ligar, ela vai ligar, e aqui na verdade a gente tem o RPM, né, rotações por minuto, e o tempo que você vai rotacionar por minuto, né? Então no caso aqui ela está configurada para 1 minuto, mas se eu quero mudar ali o timer, eu posso acrescentar aqui no mais, e também a rotação, se eu quero acabar mudando ela aqui, né? Um exemplo a 3.700 a 4 minutos, basta apertar, quando parar de piscar já ficou. Essa centrífuga, ela fica salvo o último processo que você usou, então se eu desligar ela aqui e ligar ela aqui novamente, ela vai ligar a centrífuga, tá? Então vamos colocar aqui a 3.700 a 1 minuto, então conferindo, ela está, né, balanceada, que aqui eu já colei a ventosa, tá? E aí a gente vai dar início ao processo, tá? A abertura da tampa é o botão lateral, você aperta o botão lateral, para fechar você ouve o cleque, tá? E ela tá fechada, tá? Então aqui a gente tem o botão de start e stop, a gente vai iniciar o processo, a gente vai ir no start. Ela vai iniciar a rotação e quando ela bater, né, na rotação que a gente configurou de 3.700 RPM, ela vai começar ali a contar o timer e vai descer. Quando ela finalizar ali a centrifugação, ela vai dar um aviso sonoro de finalização. Então ela chegou nos 3.700 e ali começou a descer o timer, né, e a girar. Eu vou dar uma pausa no vídeo para não ficar tão longo, tá? Então aqui nós chegamos nos últimos segundos, ela vai finalizar, então ela terminou o tempo, agora ela vai desacelerar o rotor. É importante frisar, tá, que não é recomendado abrir a tampa antes dela dar o aviso sonoro. Então ali ela deu o aviso sonoro de finalização, e aí agora que ela deu o aviso sonoro, você pode abrir, né, e pegar ali os tubos. Nesse caso nossos tubos estão vazios, né, mas aí você pode retirar, né, caso não for utilizar os adaptadores, pode retirar os adaptadores e assim segue o processo. Ela não tem muito segredo de utilização, tá? Os pontos importantes, o ponto mais importante, na verdade, é o balanceamento dos tubos e o peso. Fazendo isso, a sua centrífuga vai ter uma vida útil melhor, não vai acarretar perda de garantia, nem nada do tipo. Verificar a instalação elétrica, se ali ela está adequada para receber um equipamento, se ela não tem picos de energia, se não, consultar com o seu eletricista um estabilizador, qual o melhor estabilizador para colocar ali. E ela é uma centrífuga muito boa, muito fácil de usar, iguais às outras, e esses procedimentos de utilização podem ser replicados para as outras centrífugas também, não necessariamente dessa marca, tá bom? Queria agradecer aí a atenção de vocês, ótimos atendimentos e que Deus abençoe todos vocês. Um abraço.